Leitura estratégica das súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. Sem mais delongas, vem com Robson Concurso. Súmula do TSE número 1 foi cancelada. Vamos ver a súmula número 2. Assinalada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final do prazo fixado em lei, considera-se satisfeita a correspondente condição de elegibilidade, ainda que não tenha fluído até a mesma data o tríodo legal de impugnação. Súmula número 3. No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento cuja falta houver motivado o indeferimento ser juntado com o recurso ordinário. Súmula número 4. Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal, defere-se o do que primeiro tenha requerido. Súmula 5. Se eventuário de cartório seletista não se inclui na exigência do artigo 1º, inciso 2 e 1 da Lei Complementar número 64 de 90. Súmula número 6. São inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal do titular do mandato, salvo se este reelegível tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Guarde bem essa súmula do TSE número 6, porque é estratégica, porque diz: são inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal do titular do mandato, salvo se este reelegível tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Súmula número 7 foi cancelada, como também a súmula número 8. Súmula número 9. A suspeição de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. Súmula número 10. No processo de registro de candidatos, quando a sentença for entregue em cartório antes de 3 dias contados da conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele tríodo. Súmula número 11. No processo de registro de candidatos, o partido que não impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se cuidar de matéria constitucional. Súmula número 12. São inelegíveis no município desmembrado e ainda não instalado o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do prefeito do município mãe ou de quem o tenha substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo. Súmula número 13. Não é auto-aplicável o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição com a redação da Emenda Constitucional de Revisão número 4 de 94. Súmula número 14 foi cancelada. Súmula número 15. O exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz por si só de comprovar a condição de alfabetizado do candidato. Súmula número 16 foi cancelada, como também a súmula número 17. Súmula número 18. Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei número 9.504 de 97. Súmula número 19. O prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político
tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual número no 8º ano seguinte. Artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. Súmula número 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei número 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública. A súmula número 21 foi cancelada. Vamos ver a súmula número 22 do TSE. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais. Guarde bem essa súmula 22 estratégico, porque diz: não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais. Súmula número 23. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado. Guarde bem, não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado. Súmula 24. Não cabe recurso especial para simples reexame do conjunto fático probatório. Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático probatório. Guarde bem, não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático probatório. Súmula 25. É indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para interposição de recurso especial eleitoral. Guarde bem, é indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição de recurso especial eleitoral. É a mesma coisa que dizer necessário o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição de recurso especial eleitoral. Não esqueça, é indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição de recurso especial eleitoral. Súmula 26. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida, que é por si só suficiente para manifestação desta. Súmula 27. É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia. Súmula 28. A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na linha B do inciso 1 do artigo 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cortejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos, paradigma e o arresto recorrido. Súmula 29. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não se presta a configurar exílio jurisprudencial apto a fundamentar recurso especial eleitoral. Súmula número 30. Não se conhece de recurso especial eleitoral por desídio jurisprudencial quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Súmula 31. Não cabe recurso especial eleitoral contra acórdão que decide sobre pedido de medida liminar. Súmula 32. É inadmissível recurso especial eleitoral por violação à legislação municipal ou estadual, a regimento interno dos tribunais eleitorais ou as normas partidárias. Súmula 33. Somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade. Guarde bem a súmula 33 estratégica, porque diz somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade. Súmula 34. Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar mandado de segurança
contra ato de membro de Tribunal Regional Eleitoral. Súmula 35. Não é cabível reclamação para arguir o descumprimento de resposta à consulta ou de ato normativo do Tribunal Superior Eleitoral. Súmula 36. Cabe recurso ordinário de acordo do Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais. Artigo 121, parágrafo 4, incisos 3 e 4 da Constituição Federal. Súmula 37. Compete originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar recurso contra a expedição de diploma envolvendo eleições federais ou estaduais. Guarde bem estratégico essa súmula do TCE 37. Compete originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar recurso contra a expedição de diploma envolvendo eleições federais ou estaduais. Súmula 38. Nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Guarde bem estratégico essa súmula do TCE 38. Nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Súmula 39. Não há formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura. Guarde bem, não há formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura. Súmula 40. O partido político não é litisconsorte passivo necessário em ações que vise a cassação de diploma. Guarde bem estratégico essa súmula do TCE número 40. O partido político não é litisconsorte passivo necessário em ações que visem a cassação de diploma. Súmula 41. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Súmula 42. A decisão que julgar não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato a qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas. Súmula número 43. As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficie o candidato nos termos da parte final do artigo 11, parágrafo 10 da Lei nº 9.504 de 97, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade. Súmula 44. O disposto no artigo 26C da Lei Complementar nº 64 de 90 não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo Código de Processo Civil. Súmula 45. Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. Súmula 46. É ilícita a prova colhida por meio da quebra do sigilo fiscal sem prévia e fundamentada autorização judicial, podendo o Ministério Público Eleitoral acessar diretamente apenas a relação dos doadores que exceder os limites legais para os fins da representação cabível, em que poderá requerer judicialmente e de forma individualizada o acesso aos dados relativos aos rendimentos do doador. Súmula 47 diz o seguinte, a nossa súmula 47. A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra a expedição de diploma, fundado no artigo 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou se infraconstitucional superveniente ao registro de candidatura e que surge até a data do pleito. Súmula 48. Retirada da propaganda irregular quando realizada em bem particular
não é capaz de elidir a multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei nº 9.504 de 97. Súmula 49. O prazo de 5 dias previstos no artigo 3º da Lei Complementar nº 64/90 para o Ministério Público impugnar o registro inicia-se com a publicação do edital, caso em que é excepcionada a regra que determina a sua intimação pessoal. Súmula 50. O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral. Súmula número 51. O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastar os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias. Súmula 52. Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou em processo específico a filiação partidária do eleitor. Súmula número 53. O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção. Súmula 54. A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de 3 meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado e não apenas seu afastamento de fato. Guarde bem a súmula 54, porque é estratégico. A desincompatibilização do servidor público que possui cargo em comissão é de 3 meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado e não apenas seu afastamento de fato. Súmula 55. A Carteira Nacional de Habilitação gera presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura. Aguarde bem a súmula TSE no 55 estratégico, porque diz: a Carteira Nacional de Habilitação gera presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura. Súmula 56. A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de 10 anos nos moldes do artigo 205 do Código Civil. Guarde bem a súmula do TSE 56 estratégico, porque diz: a multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de 10 anos nos moldes do artigo 205 do Código Civil. Súmula 57. A apresentação das contas de campanha é suficiente para obtenção da quitação eleitoral nos termos da nova redação conferida ao artigo 11, parágrafo 7 da Lei nº 9.504 de 97 pela Lei nº 12.034 de 90. Súmula 58. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum. Guarde bem estratégico esse assunto, TSE 58. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum. Súmula 59. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar número 64 de 90, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação. Súmula número 60. O prazo da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar número 64 de 90 deve ser contado a partir da data em que ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento da sua declaração judicial. Súmula 61. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no artigo
1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar número 6490, projeta-se por 8 anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Aguarde bem a súmula 61 do TCE, porque é estratégica. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar número 6490, projeta-se por 8 anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Súmula 62. Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. Súmula 63. A execução fiscal de multa eleitoral só pode atingir os sócios se preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 50 do Código Civil, tendo em vista a natureza não tributária da dívida, observados ainda o contraditório e a ampla defesa. Súmula 64. Contra acórdão que discute simultaneamente condições de elegibilidade e de inelegibilidade, é cabível recurso ordinário. Guarde bem a súmula do TSE 64 estratégica, porque diz: contra acórdão que discute simultaneamente condições de elegibilidade e de inelegibilidade, é cabível o recurso ordinário. Súmula 65. Considera-se tempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida. Súmula 66. A incidência do parágrafo 2º do artigo 26C da Lei Complementar número 6490 não acarreta o imediato indeferimento do registro ou cancelamento do diploma, sendo necessário o exame da presença de todos os requisitos essenciais à configuração da inelegibilidade, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula 67. A perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Guarde bem a súmula do TSE 67, porque é muito estratégica, porque diz o seguinte: a perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, porque é só o sistema proporcional. Súmula do TSE número 68. A União é parte legítima para requerer a execução de astreentes fixadas por descumprimento de ordem judicial no âmbito da Justiça Eleitoral. Súmula 69. Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas J e H do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar número 6490 tem termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no 8º ano seguinte. Guarde bem a súmula do TSE 69 estratégica. Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas J e H do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar número 6490 tem termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no 8º ano seguinte. Súmula 70. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei nº 9.504 de 97. Súmula 71. Na hipótese de negativa de seguimento ao recurso especial e da consequente interposição de agravo, a parte deverá apresentar contrarrazões tanto ao agravo quanto ao recurso especial dentro do mesmo tríduo legal. Súmula 72 do TSE. É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargos de declaração. Guarde bem a súmula do TSE 72 estratégica. É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargos de declaração. Vamos à nossa súmula 73, nossa última súmula dentro das súmulas do Tribunal Superior Eleitoral.
A fraude, a cota de gênero consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos termos do artigo 10º, parágrafo 3º da Lei nº 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir. 1. Votação zerada ou inexpressiva. 2. Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante. E 3. Ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará a cassação do demonstrativo de irregularidade de atos partidários, da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles. B. A inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta nas hipóteses de ação de investigação judicial eleitoral AGE. E C. A nulidade dos votos obtidos pelo partido com a recontagem dos quocientes eleitorais e partidários, artigo 222 do Código Eleitoral, inclusive para fins de aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral. Deus é bom e ama você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, comente, compartilha e continue firme e forte no seu sonho, no seu objetivo. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, existindo, labutando, persistindo e todos os dias plantando a boa semente dos estudos, e no tempo certo você vai colher excelentes frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo, querendo Deus, fosse honra e amém.